Chegou a tropa, sonista põe ovelha pra correr. Para com essa conversinha, passa logo a sua ideia. Tropa, sonista, vários jogos todo ano. Enquanto você no Xbox fica se lamentando. Fala galera, você está na PlayStation Mil Grau. Hoje a ideia era fazer um vídeo zoando, né, as notícias recentes que saíram aí do lado do Xbox. Acabou de perder aí uma saga inteira, né? Agora o jogo vai para Steam, vocês já sabem que é o Halo. Eu ia fazer um vídeo especialmente dessa notícia aí, algumas considerações, né, com relação ao ocorrido, mas aí acabou acontecendo essa tragédia no dia de hoje. E a gente não tem como, né, cara, não dá pra você zoar numa situação dessa, nem coisa do tipo, mas que acabou me forçando a fazer um vídeo a respeito disso, porque envolve um assunto. Agora não existe cachista, nem sonista, não existe, né, zoeira entre plataformas, não existe um time, e sim nós como gamers. Talvez para você que seja mais novo, né, esteja começando a jogar videogame agora, para você que talvez tenha nascido nessa década, ou seja, você que é, né, adolescente, você que é criança, joga videogame, talvez você nunca tenha visto isso acontecer com tanta frequência. Mas para nós, já somos gamers mais antigos, eu sou um gamer mais da década de 90, por exemplo, eu presenciei várias situações, tanto na mídia, como muitas vezes até a gente presencia, né, quem é mais antigo, às vezes até mais em casa ou coisa do tipo, onde todas as vezes em que acontece uma tragédia, vamos dizer assim, desse tipo, como nós vimos hoje, sempre buscam ali o famoso bode expiatório, né? Buscam ali o verdadeiro culpado de todas as causas. E no atual momento do nosso país, nós temos hoje uma novidade, né? Porque dessa vez a culpa não é única e exclusivamente dos videogames, como era feito, né, há alguns anos atrás, como aconteceu no caso, por exemplo, de Realengo, quando um atirador entrou lá, um fanático, né, religioso, ele tinha entrado lá dentro de uma escola e deu ali o pipoco em todo mundo, morreu muita gente. Nós estávamos na geração anterior de consoles, ou seja, os consoles que estavam, né, em alta naquela época era o PlayStation 3, o Xbox 360. Eu não me lembro exatamente da data, mas eu acredito que tenha sido entre 2007 a 2010, né, esse ocorrido. Então já fazem basicamente 10 anos que aconteceu. E o que a gente vê, por exemplo, nas notícias, né, como por exemplo, se você pegar o rádio, você ligar o rádio, você for olhar na televisão, você vai ver, na verdade, pessoas buscando culpados, né, desses ocorridos. Então, um dos grandes exemplos que você vê, principalmente, é com relação a jogos de videogame. Então, de fato, será que os jogos influenciam as pessoas a cometerem, né, atrocidades como essas? Ou será que isso é falácia, né, talvez de gente aí que não tenha conhecimento sobre a causa? Então, para isso, existe uma pesquisa que foi feita a partir de 2003 e foi finalizada, pelo que eu pude recobrar aqui na internet, em 2013. Então foi uma pesquisa realizada num prazo de 10 anos que comprova efetivamente que videogames não causam violência. Muito pelo contrário, essa pesquisa, ela fala ali inclusive da interatividade que os jogos proporcionam. Muitas vezes podem até auxiliar, né, os jogadores, lógico, jogando de forma moderada. Se você ficar jogando o dia inteiro também, aí você vai fazer mal para sua saúde. Mas que ela mostra que não tem nada demais, independente de ser um jogo violento ou não, não proporciona nada em sentido psicológico. Ou seja, se você joga banco imobiliário, você não vai ficar rico, da mesma forma que se você joga Mortal Kombat, ou seja lá o que for, você não vai virar um assassino em série. Isso é apenas falácia. Inclusive, naquela época, quando aconteceu aquele problema em Realengo, eu tinha um canal antigo no YouTube, onde eu havia feito um vídeo sobre isso na época, mas eu não tinha acesso a essa pesquisa, porque ela ainda estava sendo feita. Para quem quiser ver, essa pesquisa está aqui na descrição do vídeo. É uma pesquisa que foi realizada em um dos maiores mercados de videogame do mundo, que é no Reino Unido. Esse estudo ele fez parte, né, do famoso UK Millennium Cohort, que é um relatório do Reino Unido. Isso aí foi publicado na British Medical Journal, que pelo que se entende é uma revista inglesa informativa a respeito de saúde. Mas aí entra uma crítica com relação a isso, exatamente. E agora a gente vai pegar um pouco mais pesado dessa parte em diante aqui no vídeo. Eu acho engraçado, né, como as pessoas elas sempre têm de buscar alguma coisa que elas não gostam para justificar.
E isso aqui no Brasil tá mais chato do que era 10 anos atrás. Galera, 10 anos atrás, a única coisa que você tinha que se preocupar com a falta de bom senso, né, o que incomodava na falta de bom senso, era a gente que não entende porcaria nenhuma querer falar mal de videogames. Então sempre tinha ali os especialistas da terceira idade, que geralmente são pessoas bem mais velhas, né, que falam essas besteiras, dando ali opiniões, né, altamente embasadas em pesquisas muito profundas, fonte Águas de Lindóia, a respeito do assunto, e o máximo que a gente fazia era dar risada da cara de quem falava esse tipo de coisa. Mas hoje em dia tá um pouco mais chato, porque não tem só... Agora a gente não tem que aguentar só essa galera que não tem estudo nenhum a respeito do assunto. Agora a gente é obrigado também a aguentar a galera da política falando a respeito do assunto. O canal aqui não é de política, vocês sabem disso. Eu sempre me abstive desse tipo de assunto, também não tenho nenhuma influência em política, eu sou completamente neutro, não voto em ninguém, mas é muito chato você ver a galera se aproveitando de uma tragédia como essa para usar não só os games como desculpa, mas como também a política. Então você vê gente, por exemplo, chegando lá e falando, olha, bem feito pra galera lá da cidade, porque votaram em um cara que é a favor de liberar a posse de armas. E eu vi muito isso na internet, galera falando que era bem feito porque o porte de armas, etc. E primeiro que, né, eu acho que antes da gente falar de um assunto a gente precisa se inteirar. Eu que não me meto em política, estou ciente, eu sei como funciona, por exemplo, né, essa regulamentação que querem fazer com relação à posse de armas, tá? Porque você portar arma, o porte de armas é você estar portando ela, você andar com ela, como fazem as autoridades. A posse é completamente diferente. Eu possuo uma bicicleta, eu não porto uma bicicleta comigo. Vocês estão entendendo a diferença de uma coisa para outra? Então, lógico, não estou entrando em questão se é certo ou não, o que eu estou dizendo é o quê? Galera, informem-se antes de dar opinião. Você nunca vai encontrar a verdade se você só aceitar verdades que condizem com o que você pensa, com o que você gostaria que fosse realidade. Então, embora o foco não seja sobre política, isso já dá uma noção muito grande, já mostra pra gente que muitas vezes as pessoas não estão preocupadas em saber da verdade. Elas querem basicamente achar motivos e causas que sustentem o seu achismo, que sustentem alguma coisa que dê algum suporte para uma argumentação dela a respeito de uma coisa que ela não gosta. E a gente está cansado de saber, muita gente odeia videogame e busca qualquer desculpa para querer jogar ali a culpa em cima do negócio. Então, como eu falei no começo do vídeo, pra gente que é gamer já da década de 90, é muito comum, às vezes até dentro de casa, você ouvir, às vezes sua avó, seu pai ou sua mãe falar que o videogame estraga a sua cabeça e blá blá blá, mas aí eu deixo um recado exatamente para você, que é pai e mãe, ou você que é filho, tá mostrando esse vídeo pro seu pai e pra sua mãe. Eu vou fazer um questionamento muito sincero aqui em cima disso e eu peço para que os senhores reflitam. Por que tem problema, por exemplo, por que você busca achar uma culpa nos jogos ou nos games, mas você não vê problema em assistir isso na novelinha aí da tarde que você vê, naquela novelinha lá das 8 que você assiste? Porque lá tem não apenas a questão da violência, como também tem um alto índice de sexualidade sendo abordado hoje em dia nas novelas das emissoras de televisão. Nós estamos muito cientes de que essas novelas hoje em dia exibem um conteúdo muitas vezes até pior que aquilo que essas pessoas criticam em jogos de videogame. Lembrando, não estou defendendo nenhum jogo específico, eu tenho uma seleção muito rígida com relação a jogos que eu vou jogar. Eu, por exemplo, não sou a favor de violência gratuita dentro de um jogo. Na minha concepção existe um abismo de diferença muito grande entre um Spider-Man e um Mortal Kombat, por exemplo. Mas aí é que tá, e é questão minha, das minhas escolhas, mas nem por isso eu venho na internet ficar falando coisa que eu não sei a respeito de games para tentar validar o meu ponto de vista. O que me faz poder ter um ponto de vista melhor é justamente estudar sobre o assunto e saber o que é verdade ou não, e não tentar manipular as coisas para que elas se tornem a verdade que eu gostaria que fosse. Fica aí uma dica para os pais ou pessoas que criticam videogames. Você quer resolver esse problema? É muito simples, é só você não tratar videogame como se você fosse comprar pão na padaria, né? Você vai lá pedir um pãozinho, você não vai lá na loja e pedir um joguinho. Você tem que olhar a faixa etária do jogo, sobre o que se trata. Agora é lógico, né? Pra gente que tá mais preocupado em ficar vendo a vida dos outros em reality show na TV, dificilmente vai ter um neurônio aí suficiente para se interessar em ver coisas mais importantes, né? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais crítico aqui no canal. Lembrando, não é direcionado a ninguém específico, ele apenas é uma abordagem dentro dessa ignorância mútua que existe hoje na sociedade que nós vivemos. Eu espero que você tenha gostado, independente da sua plataforma.
Deixa aí o seu like aqui no canal para fortalecer, galera. É isso mesmo, deixa aí o like. Compartilhe o vídeo aí com as pessoas que você acredita que podem tirar proveito dessas informações. E também não se esqueça de se inscrever para continuar acompanhando aqui o conteúdo, belezinha? Então hoje um vídeo com um pouco menos de zoeira. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.